Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E hoje, como de costume, nas quintas-feiras, nós vamos ao livro de Salmos e estamos no Salmo de número 32 e vamos estar lendo este texto. Salmo 32, portanto, diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Muito bem, diante deste salmo, nós estamos com um tema muito importante. Na verdade, o tema mais importante da Bíblia Sagrada. Os primeiros 5 versículos. E por que não olhamos primeiro para o primeiro versículo? O salmista começa dizendo: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós entendemos biblicamente que o maior e talvez o único em termos de categoria problema da humanidade que aconteceu no Éden é chamado pecado. Porque em Adão, como humanidade, nós pecamos. A palavra nos diz em Romanos que todos nascemos debaixo desta semente pecaminosa, portanto já nascemos pecadores. E a verdade é que é fácil para nós reconhecermos que naturalmente o homem, a mulher, faz coisas pecaminosas contra Deus. Não conhece, não tem naturalmente a moralidade de Deus. E ao viver num mundo que não respeita, que não coloca a lei de Deus adiante deles, pior ainda fica a situação. No entanto, o problema não são necessariamente as decisões em si, mas a realidade pecaminosa. Porque, neste sentido, nós estamos apartados de Deus, não só na nossa vida enquanto estamos aqui na Terra, mas quando passarmos para a eternidade através da morte, nós estaremos num estado que a Bíblia chama de condenação eterna, porque não há mais salvação a ser conquistada depois da morte. Então, verdadeiramente, quando Davi diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e transgredir é fazer algo contra alguém. E quando nós falamos de pecado, esta realidade é contra a pessoa de Deus. A moralidade de Deus houve em sua primeira instância um pecado no Éden, quando o homem livremente desobedeceu a ordem, o mandamento de Deus sobre o comer daquele fruto que lhe era proibido. A partir dali, Deus comunicou com o homem o que haveria de acontecer com ele e com as gerações vindouras. No entanto, houve uma promessa. Como parte desta promessa, nós vamos entender que a Bíblia, nos dois testamentos separados, Deus permite que a transgressão, ou seja, aquilo que errado, mal, que o homem faz contra a moral de Deus, contra a pessoa de Deus, é perdoado. É através dos sacrifícios.
Nós vemos um sistema sacrificial pela lei estabelecido. E mais interessante para nós, vamos seguir um pouquinho, porque nós encontramos uma segunda palavra muito importante aí. A segunda bem-aventurança, se eu pudesse dizer, ele diz: aquele cuja transgressão é perdoada, o pecado é coberto, uma realidade que existia pelo sangue de animais. A palavra nos ensina a nível de Antigo Testamento, e lá em Hebreus fica bem esclarecido que no contexto de Deus, o sangue de animais cobria o pecado na carne. E o entendimento disso é de que quando Deus olhava para aquele homem, para aquela mulher, e ele via o sangue daquele sacrifício cobrindo o pecado, portanto, o juízo de Deus era detido por causa daqueles sacrifícios. Ele segue, em cujo espírito não há engano. Mas aí Davi começa a falar de que ele se calou, que neste tempo que ele se calou, os ossos deles estavam envelhecendo, e de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre ele. Parece que ele, naquela realidade de pecado, ele estava como que ficando louco, amargurado. Enfim, era uma situação que o estava escravizando, e claro, nós entendemos isso hoje também. Agora, a conclusão e aonde nós vamos terminar a nossa meditação está no versículo 5, quando ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Esta segunda palavra, ela é uma palavra-chave, porque é algo que Deus pede de nós. Nós não temos o poder de perdoar pecados. Nós não temos uma maneira de achar solução para este problema que nos faz ter uma realidade pecaminosa enquanto vivemos e uma condenação eterna para a eternidade. E o que Deus pede de nós é que nós confessemos. Quando Deus chegou para Adão na virada do dia, foi a primeira coisa que ele buscou. Ele fez perguntas e perguntou: por quê? Como é que você sabe? Claro que Deus já sabia, mas veja que Deus buscou a confissão daquele casal que pecara contra ele. É parte do processo desta reconciliação com Deus que nós possamos assumir a posição de Deus como aquele que é o ser moral maior, o detentor de toda a verdade, aleluia, e o Criador. E que nós entendamos que a nossa posição, a nossa ação foi contrária a este Deus de amor. Veja Adão, um Deus que criou, um Deus que vinha cada dia estar com ele, um Deus que lhe deu um mundo que não existia maior bênção, maior dádiva do que o Éden que foi entregue na mão de Adão e de Eva. Mas o Senhor indiretamente demandou deles a confissão. Você vê depois um sistema sacrificial de animais que as leis mostravam como cada pecado, diferente categorias de pecado, tinham diferentes tipos de ofertas ou de sacrifícios. Então, quando alguém levava aquele tipo de sacrifício, já se sabia que ele estava oferecendo por questão de um pecado. Então, havia diante de Deus, através do sacrifício de cada um, a confissão do seu pecado. Mesmo para a nação de Israel, você se lembra que havia o tal do boi, né, daquele animal que se colocava as mãos sobre ele, se confessava os pecados da nação e ele era mandado embora do arraial de Israel. E nós vemos no contexto que nós vivemos do Novo Testamento, de Jesus para adiante, que nós somos chamados biblicamente para confessar os nossos pecados. Mas veja aqui que mesmo no tempo de Davi, esta realidade bíblica é clara. E eu quero deixar para nós este entendimento mais uma vez. Bem-aventurado é aquele que tem o seu pecado perdoado. Aleluia. O pecado que Deus perdoa, ele lança no mar do esquecimento e ele não se lembra mais dele. Não há pecado tão grande para Deus. Talvez o crime que alguém possa ter cometido, ele vem ainda a pagar na sociedade, prisão ou o que seja que aconteça com ele. Mas diante de Deus, um pecado confessado, perdoado, ele está perdoado. Não há mais condenação para algo que Deus perdoou.
No entanto, para alcançar o perdão, o caminho é a confissão. Claro, ninguém confessa se não se entender pecador. Ninguém pode confessar se não aceitar que Deus seja digno de receber a confissão. Ninguém consegue confessar se não se humilhar a si mesmo na posição de confessar. Mas sem confissão, não se pode alcançar perdão. E esta é uma realidade tão dura para alguns, que muitas vezes desejam perdão, mas não se quebrantaram para confessar. E nós precisamos nos lembrar hoje por esta palavra, que a confissão é necessária. Davi disse, no dia que eu confessei, ele fala, eu falei para o meu coração, eu confessarei a minha maldade, não vou encobrir as minhas transgressões. E aí o resultado no próprio versículo diz, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia! E quando nós buscamos o perdão de Deus, mormente no contexto da graça que nós vivemos, nós alcançamos o perdão, nós alcançamos a reconciliação, nós alcançamos a presença de Deus em nossa vida através do Espírito Santo, que nos fortalece e capacita para viver uma vida em santidade. Porque não adianta confessar se nós não nos arrependemos, se nós não queremos sair daquele pecado. Sim, é válido dizer, mas, na verdade, seguiremos fazendo. Então, o arrependimento e a confissão são o caminho do perdão. E aquele que é perdoado, aleluia, nada mais lhe pode ser cobrado. Nós não temos como pagar o preço. Jesus pagou na cruz por nós. Vamos ser agradecidos, amém? Em nome de Jesus. E se alguém, por acaso, se algum de nós tem algo escondido no nosso coração, e como Davi está nesta situação de amargura, cujos ossos estão envelhecendo, é hora de nós escutarmos o Espírito de Deus que nos fala. Há que confessar. Quebrantemo-nos diante de um Deus que ama, de um Deus que espera, de um Deus que é como a figura do pai do filho pródigo, que estando lá na pocígua, disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra ti, aleluia. Que nós possamos hoje, em nome de Jesus, nos levantar. E se você ou eu tem alguém ao nosso lado, que este conselho divino e bíblico possa ser dado a tempo. Até um versículo mais na frente diz, não é? Aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Que estes nossos irmãos possam achar a tempo o caminho do arrependimento, da confissão e do perdão de Deus, para que possamos juntos morar no céu eternamente com Ele, com o lugar e a posição que Cristo nos garantiu na cruz. Amém.